Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço para o Emerson Mendes, que todos os dias ajuda na aula do Zoom às 5h20 da manhã. Todos os dias, quando eu mando a descrição do vídeo para ele também, ele agradece. Eu consigo enxergar um grande amor, uma grande gratidão no coração dele, tá bom? Principalmente ao Pai Celestial, né, que concede a gente de estarmos juntos estudando as Escrituras. Então, um forte abraço para você, tá bom, meu irmão? E também tem um outro Emerson aqui, vou mandar um forte abraço aqui pro Emerson Francisco Vitor. Ele escreveu aqui no YouTube uma mensagem, fiquei muito emocionado com as suas palavras. Gratidão, meu irmão, forte abraço para você, para sua família. E também vou mandar um forte abraço aqui para Maria de Lourdes de Carva, né? Que ela é lá do Rio de Janeiro também. Um forte abraço, irmã. Gratidão por acompanhar, tanto no YouTube como na aula das 5h20. Gratidão a todos vocês. Ontem quem compartilhou a mensagem com a gente foi o Isaías Freitas. E eu vou compartilhar a mesma mensagem com ele, ou seja, as mesmas escrituras, tá bom? Falando de Jesus andando sobre as águas. Bom, e eu sempre quando eu compartilho uma mensagem, eu fico ouvindo o comentário de vocês e eu falo, nossa, que incrível! Eu poderia ter falado isso na mensagem, nossa, eu aprendi isso e não sabia. Então eu fico vislumbrado, né, com as mensagens de vocês. E hoje, né, como o Isaías já compartilhou a mensagem ontem e eu vou compartilhar a mesma mensagem, então eu peguei alguns comentários de vocês para fazer aqui durante a aula, tá bom? Então vamos lá aqui. Mateus capítulo 14, do 22 ao 33. Vamos estudando junto aqui. Bom, primeiro o contexto histórico aqui é que a gente viu que Jesus Cristo viu uma grande multidão, ele estava no deserto e ele se encheu de compaixão por essas pessoas e aí ele manda alimentar todas essas pessoas, ele faz um milagre, né, da multiplicação dos pães. E depois a gente observa aqui no versículo 22 dizendo: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Por que será que Jesus Cristo, em vez de despedir primeiro a multidão, despediu primeiro os seus discípulos? E ordenou que eles fossem para o outro lado, né? Esse ordenou aqui é uma ordem imperativa mesmo, né? Como se fosse, olha, vocês fazem isso, foi como uma ordem mesmo. Então eles pegam o barco e vão para o outro lado. E nesse momento aqui eu quero comentar sobre a aula do Isaías Freitas aqui no canal. Ontem ele falou o que significa o outro lado para nós, né? Tem várias aplicações. E o que significa chegar do outro lado para nós? Significa encontrar paz, encontrar saúde para uma luta, né? Contra uma doença que você está lutando. Significa encontrar felicidade. Muitas respostas, né, que me deram aqui que o outro lado, e também é a minha resposta, para mim chegar do outro lado é estar com minha família para a eternidade, tá bom? E esse estar do outro lado a gente vai ver que às vezes não é fácil, os discípulos vão atravessar aqui uma tempestade que sem Jesus Cristo eles não conseguiriam passar, tá bom? Então sem Jesus Cristo a gente não vai conseguir chegar do outro lado no nosso objetivo. Bom, então nesse ponto aqui eu gostei muito, né, da mensagem do Isaías Freitas, que ele não dá a resposta, ele coloca a mensagem de uma maneira que nós possamos pensar e a mensagem fica individual para cada um por conta do Espírito Santo. Então eu gostei muito dessa parte aqui. No versículo 15, versículo 15 não, aqui eu li o 22, o versículo 23. E despedida a multidão, foi ao monte para orar à parte, e chegando-se à tarde, estava ali só. Bom, do versículo 22, ele tinha despedido aqui os seus discípulos primeiro, né? Para depois despedir a multidão. Por que ele faz primeiro isso, né? Ordena aos discípulos que atravessem primeiro para o outro lado ali do mar, né? Da Galileia. Bom, a gente tem um detalhe aqui da mesma história em João, capítulo 6, versículo 15, que conta que a multidão tentou fazer de Jesus rei, né? E ele protege, né, os discípulos dele, enviando os discípulos dele primeiro para o outro lado. Talvez os discípulos dele, os apóstolos, né, aqui mencionados, eles não estavam preparados para esse tipo de tentação. Jesus Cristo estava, né, porque até mesmo na tentação de Jesus lá no deserto,
a gente observa que o inimigo, né, ele oferece as glórias desse mundo e Jesus Cristo recusa tudo isso. E não, nesse momento, Jesus Cristo também recusa ser o líder deles político, né? Eles queriam tornar ele rei para eles comandar ele contra Roma e assim por diante. E também Cristo ele tira, né, essa parte do poder. E é interessante como ele protegeu os seus apóstolos dessa tentação, né, que poderia ser para os apóstolos ali. Alguns apóstolos poderiam dizer assim: isso, mestre, é essa a nossa chance, né? Essa é a resposta, essa é a resposta. Os apóstolos ainda não tinham entendido por completo, né, a missão que eles tinham aqui na Terra e o que significava o Cristo aqui na Terra. Então eu achei muito lindo da parte do Salvador proteger aqui os seus discípulos no versículo 23. Então ele vai para o monte orar sozinho ali. Bom, lá de cima ele vê, né, uma grande tempestade e os seus apóstolos tentando atravessar, que é o que a gente vai estudar aqui, ó, versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, o vento era contrário, eles estavam remando, né? Não era barco a motor, não existia esse tipo de motor antigamente. Então, eles estavam no braço ali, tentando passar para o outro lado, né? E eles estavam sendo açoitados, castigados pelas ondas, né? O sentido aqui da escritura, tá bom? E aqui diz também, no versículo, né? Estava já no meio do mar. Qual que é a largura do meio desse mar aqui, né? Eu peguei e anotei aqui, para nós ficarmos mais cientes aqui, tá bom? Deixa eu pegar aqui. O meio do mar aqui, ele tem aproximadamente 13 quilômetros. Então, eles tinham remado cerca de 6 quilômetros. Em João fala que eles haviam remado cerca de 25 a 30 estádios, né? Que é uma medida também de comprimento, que significa aí de 5 a 7 quilômetros, tá bom? Então, eles tinham caminhado, eles estavam no meio da tempestade, no meio do mar ali, açoitado pelos ventos nesse momento, né? E eles estavam no meio, só que eles não conseguiam ir adiante porque o vento era contrário. Eles não podiam içar uma vela porque o barco poderia até tombar. O mar estava revolto naquele dia ali. E o Salvador estava vendo tudo isso, né, deles ali. Vamos continuar aqui o versículo 25. E na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Bom, na quarta vigília da noite aqui, significa pelo menos 6 horas da manhã aqui, 6 horas da manhã não, a sexta vigília aqui, significa que eles estavam eu anotei aqui, mas eu já me perdi aqui. Mas era na madrugada antes do sol nascer, essa, né? Na quarta vigília ali. Então, significa que eles, na terceira vigília, ó, na quarta vigília da noite, então, ou seja, eles gastaram cerca de 9 horas remando. Imagina o esforço deles a noite toda remando ali contra o vento. Como eles poderiam estar exaustos de remando ali cerca de 9 horas. Nós contamos essa hora de cerca de 9 horas porque cerca às 18 horas mais ou menos antes do pôr do sol foi quando ele ordenou aos seus apóstolos que fossem para o outro lado, né? E depois dessa hora começa a vir as vigílias da noite. Então, na quarta vigília, que é a última vigília antes do sol nascer, os apóstolos ainda estavam remando e estavam no meio do mar, tá bom? Então, era um grande esforço que eles tinham remado aí, pelo menos 9 horas durante a madrugada toda aqui. E aí a gente vê aqui Jesus Cristo vindo, né, caminhando por cima do mar. Aqui tem um simbolismo muito grande, porque o mar nesse momento aqui representa a dificuldade para eles, né? O vento contrário, a dificuldade que eles têm para chegar do outro lado. Assim como a mensagem do Isaías, né, Freitas, falando o que é o outro lado para cada um de nós. Também enfrentamos dificuldades para quem chegar do outro lado, mas com Jesus Cristo, né, vai ser mais fácil, a gente vai conseguir chegar do outro lado com a ajuda de Jesus Cristo. Então eu gostei bastante dessa parte aqui. Bom, também tem a representatividade aqui, que Jesus Cristo ele vem andando por onde? Por cima do mar. Se o mar, né, é essa dificuldade, veja que Jesus Cristo ele pisa em cima dos problemas e também nos convida a fazer o mesmo. Tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo:
é um fantasma, e gritaram de medo, né? Então, nessa hora tão escura antes de amanhecer, vendo alguém caminhar ali por cima do mar, eles logo se assustaram, gritaram, né, de medo ali, e dizendo, é um fantasma, é um espírito, né? Eles ficaram muito com medo naquele momento ali. A gente consegue observar no versículo 27, Jesus dizendo, né, tentando acalmar os seus apóstolos ali, dizendo, Jesus, porém, lhe falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais, né? Não temais medo. Eu gostei muito aqui quando o Salvador acalma os seus apóstolos, dizendo, não temais, para eles não ter medo. E essa parte que ele disse aqui, ó, tende bom ânimo, sou eu. Essa parte aqui, sou eu, teve um comentário aqui deixa eu pegar aqui, da Wanda Canedo Baia, né? Ela fez um comentário aqui dizendo que esse sou eu é uma referência ao Êxodo 3, versículo 14, quando Jesus Cristo fala a Moisés, quando Moisés quer ir libertar o seu povo, e aí ele fala, qual o nome do Senhor, né? O povo vai perguntar qual é o seu nome e o que eu devo dizer. E aí o Senhor fala para ele lá em Êxodo 3,14, disse o Senhor a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós, né? Então esse eu sou aqui, né, no hebraico significa eu serei o que serei. Aqui é o nome de Deus, uma das colocações do nome de Deus. Então quando Jesus Cristo, ele fala para os apóstolos de dentro do barco, sou eu, é essa mesma conotação aqui. Ele está dizendo, eu sou eu, né? Eu sou o Deus, né? Então eu gosto bastante. E a gente consegue ver essa comprovação quando Jesus Cristo vai subir no barco, lá no versículo 14, né? Todos os adoram dizendo, é verdadeiramente o Filho de Deus. Então eu gostei bastante aqui do comentário, né, da Wanda Canem do Baia, fazendo essa associação aqui com a resposta de Jesus Cristo, sou eu. E nós não precisamos temer, nós temos Deus conosco, que é um outro título de Jesus Cristo, Emanuel. Eu gosto muito desse título, Emanuel, porque significa Deus conosco, tá bom? Eu gosto também bastante. Vamos continuar aqui, o versículo 28, né? Após Jesus Cristo acalmar, né, os discípulos, repare que o mar continua revolto, né? Ondas, né? O barco sofre depressão. O que é depressão? É quando o barco sobe com aquela balanço da água e desce de uma vez, parece até que vai afundar de uma vez, mas ele boia de novo. Então ele está sofrendo no meio daquele mar revolto e Jesus Cristo vem caminhando ali, né? Naquele mar revolto, eles ficam com medo e aí Jesus Cristo acalma primeiro eles internamente no coração deles. Sou eu, é Deus que está aqui com vocês. Jesus Cristo foi. É lindo isso, que Jesus Cristo estava de cima da montanha e ele viu, mesmo em meio a toda aquela escuridão, não importa qual escuridão nós estejamos, Deus nos enxerga. Ele vê o que nós estamos fazendo, ele não é apático pelo que nós estamos passando, ele sabe a situação que você está passando, os seus problemas, as suas dificuldades, ele sabe todas as coisas. E ele não é apático, você vê que Jesus Cristo, ele vem no meio da dificuldade ali. Muitas vezes, né, a gente pensa que Deus ele pode nos livrar da cova de leões. Ele pode, mas muitas vezes ele vai livrar a gente na cova de leões, né? Não da cova dos leões. Ou também das tempestades, como a gente vê nesse versículo. Deus ele tem o poder de nos livrar da tempestade, mas ele pode escolher nos livrar em meio à tempestade, que é o que ele está fazendo aqui com os apóstolos. Eu acho lindo isso, né? Essa parte aqui. Continuando aqui no versículo 28, diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Bom, aqui algumas e muitas interpretações falam que da maneira que está escrita aqui, quando Pedro fala, né, Senhor, se és tu, parece que é uma dúvida, mas na verdade não é, né? Aqui é uma permissão, tá bom? Aqui Pedro não está com dúvida, é uma permissão que Pedro está pedindo a Jesus Cristo para caminhar por cima das águas. Por que isso? Porque Jesus Cristo está ensinando sempre os seus apóstolos a fazer a mesma coisa que ele faz, a se tornar como ele é. Então, por exemplo, ele já havia ensinado os 12, né, acompanhando, fazendo milagre todo, e ele ensinava os 12, né? Vocês vão fazer a mesma coisa que eu e até coisas maiores do que essas. A gente vai observar mais para frente no livro de Atos,
né? Os milagres que os apóstolos vão fazer, né? Uma fila de gente, né, na beira assim do caminho, quando Pedro passava, a sombra de Pedro, quando passava pelas aquelas pessoas eram curadas, né? A roupa que Paulo vestia, né? As pessoas pegavam aquela roupa, tocavam na roupa e ficavam curadas, né? Então, olha que os milagres vão continuar por meio dos apóstolos. Jesus Cristo ensina a eles ficavam... Imagina os apóstolos maravilhados com tantos sinais e maravilhas que Jesus Cristo fazia, e Cristo falando, vocês vão fazer coisas até maiores do que essas, né? Tudo que eu faço, vocês vão poder fazer. E aí, Cristo dá autoridade a eles para pregar o evangelho, para expulsar espírito maligno, dá a mesma autoridade. Imagina a felicidade. Então, como Cristo sempre está ensinando os apóstolos que eles podem fazer as mesmas coisas e até coisas maiores, a gente observa aqui que Pedro, ele levou isso ao pé da letra. Falou, se eu posso fazer as mesmas coisas que Cristo faz, eu vou pedir permissão a Cristo para mim ir sobre as águas. E ele pede essa permissão, porque é Cristo. Então, aqui não é uma dúvida, né? Se é o Senhor. Já que é o Senhor, me manda ir ter contigo por cima das águas. E aí, então, Pedro desce do barco. Eu acho lindo esse versículo aqui, versículo 28, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então ele não está duvidando aqui, ele está indo. Versículo 29, Jesus Cristo permite e disse-lhe, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, né? O que eu posso falar aqui da fé de Pedro, né? O que eu posso falar da fé dos outros que ficaram no barco? Pedro, ele aqui mostrou realmente o cunho de liderança, né? De fazer, ele vai na frente, ele mostra ali que realmente ele tem essa fé e começa a caminhar pelas águas, né? Então, dentro das escrituras, a gente tem o relato de duas pessoas que caminhou sobre as águas. Uma, Jesus Cristo, e a outra é Pedro, que está indo até Jesus Cristo aqui por meio da sua fé, porque ele acredita no Senhor Jesus Cristo. Ele pediu autorização para Jesus Cristo e Jesus Cristo falou, vem. Então ele vai sobre essa ordem de Jesus Cristo e começa a caminhar sobre as águas. Aqui não diz quanto tempo ele caminhou, quantos passos ele deu, qual era a distância que Jesus Cristo estava do barco, tá bom? Mas ele anda muito até chegar a Jesus Cristo. Tanto que quando ele vai afundar, Jesus Cristo estica o braço e pega, então ele já estava próximo ali. Vamos continuar aqui, ó, versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Eu gostei muito na aula das 5h20 da manhã, quando o José Gomes, ele comentou que Pedro, ele teve fé para sair do barco, para andar até Jesus. E quando ele estava afundando, normalmente a gente vai falar aqui da falta de fé de Pedro, mas José Gomes, ele comentou aqui que quando Pedro estava afundando, novamente ele usou fé, acreditando que quem podia salvá-lo era Jesus Cristo. Então ele pede ajuda a Jesus Cristo, Senhor, salva-me. E Jesus Cristo estende a mão ali, segura ele, levanta ele, né? Que já estava afundando ali, já havia afundado e Jesus Cristo levanta ele. Então, olha que comentário incrível aqui do José Gomes. Forte abraço, meu irmão, para você, tá bom? Gratidão pelo seu comentário, o seu estudo com a gente aqui, tá bom? Quem quiser acompanhar a mensagem com o José Gomes, ele compartilha todos os dias, não é todos os dias não, de quarta a sábado, às 20 horas pelo Zoom, tá bom? É só pedir para entrar no grupo que eu mando para vocês aqui pelo meu WhatsApp, que tá sempre aqui na descrição do vídeo. Então vamos continuar aqui, né? Então o versículo 30 diz, e sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou dizendo, Senhor, salva-me, né? Aqui a gente tem que imaginar Pedro quase chegando em Jesus Cristo e ele sentiu o vento forte, aquele vento gelado nas costas. E aí então é a hora que Pedro, ele tira o foco da onde ele queria chegar, né? Ele queria ir até Jesus, então ele estava conseguindo ir. Mas quando ele começa a sentir o vento forte, ele começa a olhar para os lados, ele começa a ver o mar revolto, o mar ainda está revolto, levantando aquelas ondas de um lado, ele olha para o outro lado, o mar revolto também, vendo todas aquelas revolto, né, o mar daquele jeito agitado, ele começa a ver ali aquele perigo que ele se encontra e ele começa a afundar. Então é quando ele grita, ele clama, Senhor, salva-me. E Jesus Cristo está pronto ali, né, para segurá-lo.
e para segurar ele e levantar ele. Vamos lá para o versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Faltava pouco, né? Faltou um pouco de fé aqui. Eu acredito que Cristo falou, faltou um pouquinho aqui para você chegar até mim, tá bom? Eu acredito que Cristo está elogiando aqui a fé de Pedro, né? Claro, exaltando que precisamos ter mais fé. Mas o que Pedro fez aqui, né, é digno de nota, né? Os outros ficaram todos no barco. Pedro caminhou sobre as águas, foi até Jesus, chegou muito perto ali, né? E quando ele sentiu maior dificuldade, ele acabou afundando ali. Mas Cristo estava ali para o erguer. E eles voltam como para o barco? O barco vai até eles? Não, eles vão andando até o barco juntos, tá bom? Então o maior problema aqui foi o foco, né? A partir do momento que Pedro ele tirou o foco de Jesus Cristo, ele começou a afundar. E assim somos nós. A partir do momento que vamos para a igreja e começamos a observar fofoca, existe, vai ter. A gente começa a observar fofoca, o defeito das outras pessoas, esses é os mar revolto. E aí você começa a afundar na sua fé, começa a não ver sentido em estar na igreja, estar ali. A partir do momento que você está focado em Jesus Cristo, ir na igreja, tomar o sacramento, né? Então aí sim, você não vai afundar, você vai estar caminhando sobre todo esse mar revolto aqui, tá bom? Para quê? Para chegar do outro lado, né? Conforme a mensagem do Isaías Freitas aqui ontem. Continuando aqui o versículo 32 aqui, ó. E quando subiram para o barco, o vento acalmou. E se o vento acalmou aqui, né? O mar estava muito revolto e aqui é um comando do Salvador Jesus Cristo. Ele falou pela autoridade que ele tem para o mar se acalmar. E aí sim houve grande bonança, né? O mar parou de se agitar, o barco parou de balançar. Então, mais uma vez, assim como ele fez na outra tempestade. Qual é a diferença? Na outra tempestade, Jesus Cristo já estava dentro do barco, dormindo, os seus apóstolos o acordam, ele acalma o vento, a tempestade ali. Dessa vez a gente vê que Jesus Cristo não estava no barco, tinha uma grande tempestade, mas Jesus Cristo vem até eles ali, tá bom? Então é uma mensagem incrível. Primeiro, Jesus Cristo acalma eles dentro de si. Né? O mais importante é uma mensagem fantástica, quando Jesus Cristo entra no barco, ele acalma toda a tempestade. Se Jesus Cristo estiver dentro de você, não importa o tamanho da tempestade, você vai estar bem, tá bom? Então, gratidão, né? Essa mensagem é incrível. Eu tinha que voltar nessa mensagem aqui e compartilhar com vocês, porque ao assistir o vídeo do Isaías Freitas, ao ouvir o comentário de vocês, eu fiz essas anotações e trouxe a mensagem aqui de novo. Versículo 33 aqui para finalizar. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-lhe, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus, né? Cumprindo assim o outro versículo em cima, né? Que quando Jesus Cristo disse, sou eu, significando ele é o Deus de Israel, o Jeová no Velho Testamento, tá bom? Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Eu quero terminar essa mensagem aqui com um salmo de Davi, que tem tudo a ver com essa mensagem aqui, porque Davi se sente afundando, né, pisando como se fosse em água, afundando. Né? E quantas vezes nós nos sentimos assim em meio aos nossos problemas? Então identifica muito com Pedro e com Davi essa mensagem aqui, deixa eu ler para vocês, aí eu finalizo. Salmos capítulo 69, versículo 1 em diante. Livra-me, ó Deus, pois as águas entram até a minha alma, atolado em profundezas lamaçal, onde não posso estar em pé. Entrei na profundeza da água, onde as correntes me levam. Estou cansado de clamar, minha garganta secou, os meus olhos desfaleceram, esperando o meu Deus. Que lindo esse salmo aqui, como Davi, ele confiava no Senhor e clamava pelo Senhor, buscando ali o auxílio do Senhor, que nós possamos ser assim. Então eu compartilho essa mensagem com vocês, dizendo que assim como Jesus Cristo caminhou por cima das águas, ele que é o simbolismo, né, dos problemas que temos, das dificuldades. Jesus Cristo caminha por cima dos problemas e ele permite também que nós possamos caminhar por cima dos nossos problemas para ir até ele e assim ser levado até o outro lado, aonde nós queremos chegar. Seja aí o que isso significar para você. Para mim significa voltar à presença de Deus com minha família para a eternidade. Isso é estar do outro lado. É essa a minha meta.
mas para isso eu preciso me aproximar mais do Senhor e chegar-me a Ele. Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.